E aí galerinha, vocês estão bem? Com vocês aqui o Joey e hoje para mais um vídeo. E hoje o vídeo é uma continuação, tá? Do primeiro episódio que eu comentei sobre a série Monstros, tá? Da terceira temporada de Ed Gein. Ó, pra falar a verdade, eu não consegui passar do segundo episódio, cara. Do segundo episódio eu não passei. Quer saber o motivo? Fica aí comigo. Antes de tudo, eu vou fazer um contexto, porque a gente precisa entender. É um caso que teve muito impacto, né, dentro da nossa cultura geek, dentro do cinema. Porque foi um caso que inspirou diversos filmes, como Psicose, Massacre da Serra Elétrica, Silêncio dos Inocentes. Eu até acho que Halloween também teve uma grande influência por causa da máscara. Então primeiro vamos entender quem foi Ed Gein e o que ele fez. O Ed Gein, ele nasceu em 1906 e ele cresceu numa fazenda isolada. Então ele era muito restrito ao mundo externo, não tinha muito contato. Era ele, seu irmão, o Henry, seu pai e somente a sua mãe. Essas 4 pessoas que ele teve mais convívio no decorrer da vida dele. E a sua mãe, Augusta Gein, era uma mulher muito fanática por religião, né? Mais especificamente do cristianismo. Então ele cresceu sendo educado de um jeito fanático, né? Dentro dessa religião. O que realmente trouxe para ele alguns distúrbios, né? Porque tudo em excesso faz mal, né? Tudo que vira fanatismo faz mal. E com ele não foi diferente. Seu pai também, tá galera? Não era nenhum santo não. O pai dele era alcoólatra, batia neles, batia na mãe. Então acabava que quem assumia a rédea ali das coisas era a sua mãe, através dos ensinamentos, né, religiosos que ela tinha. Para vocês terem uma ideia, ela até proibiu eles de terem amigos, de falar com vizinhos e de relacionar com mulheres, falando que toda mulher não presta, que mulher é o pecado, que mulher é coisa ruim. Então olha só o nível que ele cresceu, né? Aonde que ele cresceu, o que era ensinado para ele. Em 1940, seu pai veio falecer. Não se sabe o real motivo da morte do pai dele. Só que com a morte do pai, o Ed Gein, ele se pegou ainda mais com quem? Com a Augusta, sua mãe. Foi aí que realmente o vínculo doentio criou mais força. Porque após a morte de seu pai, ele não tinha nenhuma outra figura masculina. Como ele era isolado do mundo, ele não podia ter amigos. Então, o que aconteceu? Ele se apegou à mãe, o que era a bússola moral dele, entendeu? E o pior acontece também. Em 1945, Augusta, ela veio também a falecer. Então acabou que a única figura masculina que Ed Gein tinha morreu. A figura feminina, que era como se fosse uma deusa para ele, tudo que ela falava era verdade, morreu. Então ele ficou sem caminho. Ele não tinha uma bússola moral para poder guiar ele. Então foi aí que realmente desandou totalmente a vida dele. E também desandou toda a cidade, né? Porque realmente foi a partir desse momento que começou a acontecer essas atrocidades que a gente conhece. Então a partir daqui todo mundo já sabe, né? Quem acompanha, quem gosta sabe que ele começou a profanar túmulos, a retirar couro desses cadáveres. Ele começou a fazer roupa, máscara, itens domésticos, cadeiras, caneca. Então foi aí que realmente começou todo o caos nessa pequena cidade. Então assim, resumindo, tá? Aí teve vários casos, né, de profanação de túmulo, mas o caso vem à tona mesmo em 1957, quando uma moradora local que tinha uma lojinha sumiu. E o seu filho, que era vice-xerife da cidade, percebeu que a última visita que ela teve antes de sumir foi de Ed Gein. Aí resumindo, foram lá na fazenda e acharam atrocidades, né? No relato desse xerife, ele fala que ele vomitou de tão absurdo que eram as cenas que ele viu, né? Que era cadáveres, que era canecas, copo coberto de pele humanas, cadeiras feitas com mamilos. Então realmente assim foi uma cena bem brutal que ele viu. Então resumindo, foi isso que foi o caso Ed Gein.
E com isso ele foi inspiração para diversos filmes, como por exemplo Psicose, em 1960, como você pode ver 3 anos após ele ter sido preso. Depois teve o famoso Leatherface, né, que é do massacre da Serra Elétrica, que foi em 1974. Aí já foi mais ou menos 20 anos, né, depois do acontecido. E por último, né, O Silêncio do Inocente, que foi em 1991. Então, para você ver como teve uma grande influência, né, dentro do nosso mundo geek, do audiovisual, do cinema. Então, essa foi a história de Ed Gein, resumidamente. A série da Netflix, Monstro, o primeiro episódio retratou legal até. Você consegue perceber que o que foi mudando ele, aquela coisa que ele tinha com a própria mãe, que era doentio. O primeiro episódio, de 0 a 10, eu daria 8, né? Porque realmente apresentou os personagens importantes, que era a mãe, ele, o irmão e a suposta namorada dele. Contou um pouco das coisas que ele fez, porque realmente a cena que ele mata o irmão, né, que mostra na série, aconteceu de verdade. E até hoje não sabe se foi ele que matou o irmão mesmo ou se foi o incêndio. Assim, a série retratava coisas legais que realmente aconteceu. Só que, começou a encher muita linguiça quando eles apresentam essa namorada dele, a Headline, que ela traz uma revista para ele sobre que eu não vou falar aqui a frase que não pode, e ele começa a olhar aquilo, ficar fascinado, sendo que na história original dele, na história real, não tem nenhum registro que ele teve contato com essa revista que não pode falar aqui, e sim que isso aí despertou dele depois que a mãe morreu, e não porque ele viu uma revista, né, sobre que não pode falar, entendeu? Então assim, a série já começou a pôr muita coisa que realmente não existiu. E pra mim, quando você vai retratar a vida de alguém, algum acontecimento, infelizmente você tem que basear em famosos fatos, né? Você pode sim colocar alguma coisa, eu entendo que é uma série, que é a parte cinematográfica, que precisa ter tempo, né, X minutos, isso aí eu entendo, mas a partir do momento que você coloca elementos que dá a entender que isso que fez ele despertar essa semente do mal que já tinha dele, sendo que realmente não existiu esses elementos, então assim, fica forçado demais. Ainda mais hoje em dia que as pessoas têm a internet, elas conseguem pesquisar se realmente aconteceu. Então assim, no primeiro episódio até consegui assistir, só que realmente, galera, o que ficou ruim foi no segundo episódio. Pra vocês terem uma ideia, eu tentei assistir 2 vezes e eu dormi nas 2 vezes. Porque, começou a ficar uma farofa, sabe, de coisa, uma mistura de querer retratar um fato real, de querer colocar ficção em cima, de misturar, né, falar dessas referências que ele foi para esses filmes, Psicose, Silêncio do Inocente. Então assim, numa única história, tentava contar, né, a história do Ed Gein, tentava contar junto a referência que ele foi para criação desses filmes. Então assim, ficava um por cima do outro, muito estranho. E ainda tinha um terceiro elemento, que era essa namorada dele, que mostrou ela indo pra Nova York, virando jornalista e tal, sendo que não tem a ver, sabe, com ele. E a mesma coisa é querer contar junto com a história dele essas outras histórias, né, que ele foi referência. Então pra mim começou a ficar muito maçante, né, e assim, realmente ficou uma farofa, uma mistura ali que não ficou legal, ficou muito confuso. E aí eu peguei e pulei pro 3º, 4º episódio, dei uma breve olhada e eu percebi que na série, como eu posso dizer, eles estavam colocando o personagem Ed Gein, assim, pra você ter aquela coisa, nossa, mas ele é humano também, né, e tal, não sei o que. Sendo que, que se você for realmente pesquisar o que ele fez, realmente é muito difícil de você achar que ele é humano. Eu entendo sim que, por exemplo, uma pessoa, ela pode vir a cometer crimes, né, de acordo com a vivência que ela teve. Isso tem um peso muito grande dentro de uma criação.
né, de uma criança que vai se tornar um jovem que depois vira um adulto. Só que o caso dele não foi uma pessoa que ele matou, foi série de pessoas que ele matou. Profanou cadáveres, tirava o couro desses cadáveres. Então assim, não era um humano, não era assim, nossa, coitadinho dele, ele tem problema, a mãe criou mal, o pai era alcoólatra, ficou sozinho na vida. Isso aí passa disso, entendeu? Uma coisa, por exemplo, é você comete um assassinato, beleza, aí você é preso, você tem toda uma segunda chance, todo mundo merece. Só que nesses casos desses serial killers, meu, não tem como você achar humano isso que eles fazem, entendeu? Então a série quis retratar isso também pra mim, o que eu também não gostei, entendeu? Porque ele é um monstro, entendeu? E ele foi tipo julgado depois que ele passou no psiquiátrica, porque realmente ele tinha problema, mas isso não ausenta das ações deles terem consequências, entendeu? Tudo que você faz tem que ter consequência, senão vira uma bagunça, né? Ele foi tratado, ele passou por psicólogo, psiquiátrica, acho que ficou durante 10 anos internado, 20 anos, não lembro agora. Aí só depois que ele estava lúcido, né, que ele foi julgado, entendeu? Foi o certo, né? Agora a série, que ele passar esse lado dele humano, assim, sabe? Que eu achei que pra você ficar meio assim, nossa, ele fez isso tudo porque ele teve uma vida assim. Eu não concordo. E vocês concordam com isso ou não? Vocês acham que realmente uma pessoa faz aquilo que faz somente pela vivência que ela teve? Ou você também acredita que ali já tem uma semente dentro da pessoa e essa vivência só faz florescer a semente, o que faz ela se tornar, né, essa pessoa que ela é, esse monstro que ela é? Comenta aí, eu quero saber também a sua opinião, né, que é muito importante. Então, por isso que eu não consegui ver a série, fugiu muito dos fatos reais. E pra mim, eu gosto quando é baseado em fatos reais, que vai retratar a vida de alguém, meu, tem que ser pelo menos 80% verídico, né? Você não pode colocar elementos que não existiam para ele se tornar aquilo que ele vem se tornar. Então eu entendo, né, que realmente eles enchem a linguiça porque precisa dar o tempo, né? O tempo da série, cada episódio 1 hora, cara. Sendo que não precisava ter 1 hora, entendeu? Poderia ser menos, mas é aquilo que eu falei nos outros vídeos que eu reforço nesse. A gente paga caro para assistir o streamer, a gente paga para não ter anúncio. Olha só que doideira, você paga para assistir, você já está pagando e você não tem que pegar um outro plano maior para você não ter anúncio. Doideira, né? Se fosse assim, ó, você consegue assistir de graça, mas com anúncio, tipo YouTube, tudo bem. Aí se você quiser sem anúncio, você paga. Mas não, a gente paga para assistir e paga mais para não ter anúncio nesses aplicativos. Então aí você percebe que eles têm que justificar esse valor caro que a gente paga. Não, na quantidade, é uma série longa, então valeu a pena. E isso pra mim realmente cai muito o nível da série, sabe? Você percebe que tem essa encheção de saco. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar sobre. Não, realmente as minhas considerações finais são essas, tá? É uma série cansativa, que mistura muitos elementos, que fica confuso. Não é confuso que não dá pra entender, é confuso de ruim. Tipo, nossa, mas pra que fez isso? Então você fica querendo entender pra que eles misturaram tanto elementos, né? É uma série assim que eu não consegui ver até o final porque achei muito maçante. E assim, eu aconselho você a assistir, sim, aconselho, porque tem pessoas que gostam desse gênero, né? Colocaram cenas lá de né? Que realmente não somou nada pra série. Eu acho assim, essa série bem ruim. E você, assistiu? Comenta aqui também se você gostou ou não, porque eu realmente não gostei. Então seria isso, galera. Eu fico por aqui, tá? Não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar, ativar sininho.
Porque, galera, tem vídeo meu que tá pegando mais de 3.000 visualizações. Tem vídeo meu que tá pegando 700 visualizações, 500 visualizações, e eu tenho 240 inscritos até o momento. Então, assim, eu tô com a meta de bater 500 inscritos até final do ano, e eu conto com vocês, tá bom? Então falou, galera, valeu!